Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Andressa, onde ela nos conta outras experiências que teve após a sua EQM e também responde às nossas muitas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. Você vai amar. E, por favor, amando, gostando, deem o seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Nós tivemos uma conversa antes dessa entrevista aqui, em que você me relatou uma coisa que mais ou menos justificava aquele salto, a tentativa do salto dos 8 degraus. Porque não é uma coisa óbvia para uma criança achar que vai saltar 8 degraus de uma vez, com aquela simplicidade que você tratou a coisa. As outras crianças também ficaram surpresas, né, com a sua confiança, digamos assim. Então eu queria que você contasse aqui por que você pensou nisso e também que você, em seguida, nos contasse coisas que eu sei que você tem desde o tempo de criança, desde o tempo de bebê. Ai, Carlos, então, é porque eu tinha um sonho recorrente, desde, assim, de bebê, que eu ia sempre para o mesmo lugar. Era um lugar com grama, tinha, assim, umas plantas altas, assim, eu gosto de falar que era bambu, os bambuzais, assim, que era verde, assim, parece aqueles bambuzais, assim, que a gente vê em filmes em que tem aqueles pandas que comem os bambus lá. E aí eu lembro de gente correr nesse lugar gramado, assim, e aí eu passava as mãos, assim, nesses bambuzais, eu adorava fazer isso. E tinha alguns obstáculos, assim, às vezes a gente tinha que saltar, às vezes a gente tinha que até que meio que voar, assim, a gente se pegava impulso e ia, sabe? Tudo fluía, tudo muito bem. E a gente sempre ia para esse lugar, eu mais outras crianças. Eu encontrava com essas crianças, a gente corria, meio que fazendo arte mesmo, correndo, até chegar num lugar que era um lugar que eu amava. Eu amava aquele lugar. Eu amo aquele lugar até hoje. Que era um lago, muito calmo, tranquilo, assim, que tinha na beirinha uma árvore e tinha um espaço gramado, assim, debaixo da árvore, e eu gostava muito de ficar lá. Eu ficava lá, contemplando o lago, olhando tudo ali em volta, e achava aquilo tão, assim, aquilo me trazia tanta paz, tanta coisa boa. Só que esse sonho, ele foi recorrente até a EQM. Era um sonho, assim, eu amava esse sonho, porque todas as vezes que eu percebi que eu estava nesse lugar, por exemplo, eu dormia, e eu acordava nesse lugar, eu já logo ficava animada, eu pensava, nossa, agora sim, porque lá eu podia voar, podia pular, saltar, eu podia ser o que eu quisesse ser, eu podia ser livre, eu podia escolher o que fazer, sabe, assim, a sensação era essa que eu tinha. Apesar de que sempre que eu ia para esse lugar, eu lembro sempre de estar correndo, pulando, saltando, e eu olhava para trás. Assim, a sensação era que tinha, a qualquer momento, alguém pudesse vir e dissesse, ei, garotinha, você não tinha que estar aqui não. Ó, chispa, chispa. Mas assim, apesar disso, eu sempre ia para esse lugar, sempre. Então, quando eu decidi pular aqueles degraus lá, de quando eu tive EQM, eu realmente acreditei que era possível. Porque era um sonho muito real, aquilo fazia parte de mim, era uma coisa minha, era um lugar só meu, era um lugar que eu podia ser quem eu quisesse, que eu podia fazer o que eu quisesse, eu podia pular, podia voar. E quando eu olhei aqueles degraus, eu vi as crianças pulando de um em um, pulando, né, pensando, gente, mas por quê, né? A gente pode mais. A gente, sabe esse momento que eu falei pra você, quando eu tive EQM, que eu fui pra trás, peguei o impulso? Esse era o processo que a gente fazia no sonho, né? A gente estava correndo e às vezes tinha uns obstáculos, tipo assim, tinha que passar tipo, daqui até ali, tipo, como se tivesse alguma coisa que pudesse cair, né? E aí a gente tinha que saltar.
Então a gente ia e dava aquele impulso, saltava e dava certo o pulo, né? O que não deu certo foi aqui, né? Aqui eu tentei fazer a mesma coisa, replicar o que eu já estava acostumada a fazer, mas não funcionou. Porque o peso do corpo me levou para baixo, né? Lá você não sentia o peso do corpo? Não. É tudo muito leve, era tudo muito suave, assim, muito... Mas era só um salto ou flutuava mesmo? Não, assim, saltava e aí ia flutuando, assim, tipo voando, né? Eu falo flutuando, mas é porque voar parece uma palavra meio difícil de falar pra gente aqui, né? A gente tá acostumado. Era como se eu voasse, sim. Porque não era um salto pequeno, entende? Não era um espaço pequeno daqui, tipo 1 metro, era uma coisa maior. Então tinha que, né? Um salto não era suficiente às vezes. Então às vezes tinha que continuar, como se voasse. Então aquilo era muito bom. Eu gostava muito de fazer aquilo. E aqui deu errado, né? Aqui deu errado, não deu certo. E foi difícil, assim, acho que para mim foi um pouquinho decepcionante, porque eu realmente acreditei que eu pudesse fazer aquilo. Mas hoje, né, depois de todo esse tempo, eu entendo que foi necessário passar por aquela experiência, de ver o que eu vi, de perceber ali o que eu estava naquela... Porque na experiência de EQM, porque, aliás, antes da experiência de EQM, quando eu era bebê, eu sentia que existia algo que não era visível para o meu olho físico. Eu sentia. Eu tenho memórias de antes de falar e andar. Você já sentava? Não. Então é menos do que 6 meses. Menos. É quando eu tenho lembranças de quando, sabe quando o bebê fica muito na posição assim de barriga para cima, né? Eu lembro de sentir um incômodo de ficar muito tempo com a barriga para cima. Eu lembro de ficar ansiosa da minha mãe aparecer ali no berço, né? Eu ficava olhando para cima assim, pensava, meu Deus, eu quero virar, mas eu não tinha ainda conseguido virar, então acho que é bem antes dos 9 meses, né? E sabe aquela coisa de embalar bebê muito assim? Nossa, aquilo me incomodava demais. Eu me sentia sufocada, eu adorava quando tirava aquilo de mim, nossa, eu ficava desesperada. Aí essas de quando eu ficava esperando a minha mãe ir lá para me virar, eu lembro disso. Era muito bom quando ela ia, ela aparecia. Ai, que bom que ela veio. E as memórias que eu tenho dessa mais novinha é isso, né? E depois eu tenho uma que eu deitada no berço, e em cima do meu berço tinha uns bichinhos, né? Aqueles bichinhos que colocam em cima do berço lá, que eu não sei o nome daqui. E eu lembro de olhar aquilo com um objetivo de vida, porque eu observava que as pessoas... Eu não sei como, mas eu tinha consciência de que em algum momento eu conseguiria ter força o suficiente para levantar, para andar, para falar. Eu sabia que em algum momento aquilo ia acontecer, porque as pessoas que se relacionavam comigo, elas faziam isso. Então eu já entendia que em algum momento eu ia replicar aquilo que elas estavam fazendo, que era falar, que era andar, que era, né, ficar grande, né, crescer. Eu entendi aquilo. De alguma maneira eu entendi. Então, quando eu tinha esse estímulo lá dos bichinhos lá em cima do meu berço, eu lembro de pensava assim, um dia eu vou dar conta de levantar nesse berço, e eu tenho uma foto minha das primeiras vezes que eu consegui subir no berço, que eu achava que o máximo, pensei, agora sim. Então eu tinha o objetivo, um dia eu vou conseguir levantar, ficar em pé no berço e eu vou pegar vocês. E eu tinha gastura, né? E comentou aqui, eu falava de Minas, gastura, eu tinha uma vontade de pegar eles e assim, ó, destruir eles, né? Por que você tinha essa gastura, que eu entendi como sendo um incômodo? Você queria pegar, é porque era o relacionamento mais presente que eu tinha, assim, dos meus tempos no berço, era aqueles, né? Porque eu ficava muito com aquela postura. E eu queria, de algum modo, alcançar eles, eu queria pegar, eu não sei te explicar, mas... Então, quando eu consegui ficar em pé no berço, eu lembro o dia da decepção da minha mãe, quando ela entrou no quarto, que ela me pegou sentada no berço, destruindo os bichos. Eu lembro até hoje, mas pra mim foi uma vitória, assim, eu lembro de olhar pra ela assim, tipo assim, não era pra fazer isso aqui não era pra fazer isso, né? Por que serve isso? Eu queria fazer isso.
Mas o mais importante de relatar isso é que essa questão de não conseguir me comunicar, de não conseguir, de ter que esperar para movimentar, para chegar um momento que eu ficaria sentada, um momento que eu viraria sozinha, que eu ficaria em pé no berço, um momento, sabe, esse negócio, esse processo, isso me deixava limitada, eu me sentia presa, aquela consciência ali que conversava com ela mesma, que interagia, que entendia, que observava, ela se sentia presa, limitada. Você, por um acaso, tinha uma sensação de que você já sabia que teria que passar por isso? Sim, a sensação de que você fala que passaria por, que eu conseguiria passar. De ser bebê. Sabe, é como assim, ok, você vai nascer num corpo que do começo vai ser restrito, não vai te permitir fazer o que você quer, você vai ser um bebê. A memória, assim, o que eu posso falar é o seguinte, a partir do momento que eu estava ali, tinha consciência ali que eu estava no corpo, eu entendia que as coisas através de observação. Então eu via as pessoas, igual a minha mãe vinha para me amamentar, para me alimentar, meu tio, às vezes aparecia, que nessa época quem cuidava de mim era minha mãe e meu tio. E aí eu observava eles vindo, indo, pensava assim, tá, tudo bem, eu tô aqui, parece que eu era um bebê, né, assim, não era essa palavra que na época eu não sabia o que era um bebê, mas eu sabia que eu era menor do que eles, que eu era mais limitada, porque eu não conseguia falar, não conseguia andar. Eu sabia que em algum momento eu cresceria. Eu sabia isso, eu tinha a sensação, a consciência, assim, eu pensava, tá. Então, aí eu lembro de olhar para minhas mãozinhas, assim, olhar para a mão da minha mãe, e aí minha mãe punha a minha mão. Quer saber aquele negócio da mãe colocar a mão, assim, do bebê, junto com a mão dela? Eu lembro disso, e eu pensava assim, tá, então a minha mão é pequenininha, a da minha mãe é maior, mas é igual. Então, um dia minha mão vai ficar desse tamanho. Então, eu tinha consciência de que em algum momento eu teria aquele tamanho, que eu seria grande, que eu poderia falar, que eu poderia andar, entendeu? Tudo isso. E nessa mesma época, quando eu era bebê, a minha mãe quando eu comecei a sentar, né, quando eu já sentava, ela me colocava no tapete na sala, ela deixava a televisão ligada. Em volta de mim, ela colocava brinquedos, assim, coisas, né, pra eu ficar mexendo. Então, eu vendo assim a televisão, eu lembro até hoje, estava passando um filme, era um filme tinha um cachorro, e estava muito interessante, eu ficava assim, né, vidrada na televisão, pensava, nossa, que legal, né, um cachorrinho, nananã. E eu estava entendendo a história, eu sabia que o cachorro era do policial, e eu estava vivendo uma jornada lá no filme. E em algum momento, esse cachorro levou um tiro. Só que na hora que o cachorro levou um tiro, eu levei um susto tão grande. E eu falei assim, gente do céu. Mas como eu não conseguia falar, como que eu ia explicar isso? Porque eu estava sentindo. Naquele momento, é como se eu conhecesse a maldade. Porque até então, eu não entendia que alguém pudesse ferir outra pessoa. Porque até então, eu era cuidada, né? Em algum momento, eu sentia fome, era desconfortável, mas alguém vinha e me alimentava. Eu senti desconfortável de estar deitada de um jeito, mas alguém vinha e me virava. E aquele cuidado, aquilo me transmitia amor. E eu tinha muito amor dentro de mim, sentia aquela coisa dentro de mim. Mas eu nunca tive contato com a maldade até então, né? Quando eu vi aquilo, o cachorro tinha levado um tiro, eu pensei, gente, mas como que alguém faz isso com o cachorro? O que o cachorro fez? Só que como que eu ia comunicar meu recurso era chorar. E eu comecei a chorar desesperada. Minha mãe veio louca, me pegou, e pensou assim, minha filha caiu, alguma coisa aconteceu, porque ela foi muito rápida, tipo assim, ela ia na cozinha, vinha e me olhava, sabe aquele negocinho, deixava lá, e a cozinha era muito perto da sala, e nesse prazo dela ir e voltar, eu tive isso, comecei a chorar. E quando eu tava adulta, a gente conversava sobre isso, e eu falava, mãe, ela falou, gente, inclusive ela falou assim, teve uma vez, Andressa, que, nossa, você me apontou um berreiro que eu demorei horas. Não sei nem quanto tempo que eu demorei para parar de fazer você chorar. Porque você chorava tanto e apontava o dedo para a televisão. Ficava, deixa eu falar. Mãe, deixa eu te explicar, mãe. Eu vou te explicar. Eu estava assistindo um filme, o bendito do cachorro levou um tiro. Eu fiquei desesperada. Aquilo me doeu dentro de mim. Eu senti aquele sofrimento, aquela dor.
E eu queria te falar, mas como que eu ia te falar, mãe? Eu não falava ainda. Como que eu ia comunicar com a senhora? E eu esperava que a senhora entendesse, pelo menos pelo pensamento. Porque aquele negócio, né? O sonho que eu tinha, a gente se comunicava por telepatia, por pensamento. Eu esperava isso da minha mãe. Eu esperava que, já que eu não conseguia comunicar pela fala, que de algum modo ela entendesse. Isso ficou muito marcado em mim. Só a lembrança de bebê, eu já tenho alguns outros casos, inclusive publicados, de pessoas que tiveram EQM. Mas esse raciocínio, essa compreensão que você tinha sobre o mundo adulto, isso para mim é novidade. Bem, eu queria voltar então para a EQM. Você diz que você de repente se viu em pé vendo o corpo caído. Nesse momento que você estava em pé vendo o corpo caído, essa realidade à sua volta era diferente do que a realidade física quando você estava acordada? Quando você estava pulando? Não, eu não fui para um outro lugar. Eu estava no mesmo lugar onde tudo aconteceu. Mas você via esse mesmo lugar com as mesmas cores? Porque às vezes acontece da pessoa dizer que sentia um foco de luz no corpo. Não. Tava tudo igual, do jeito que tava no físico, assim. A única coisa diferente que eu vi foi, igual eu te falei, lá dentro da sala, as pessoas que tinham uma luz em volta e que emanavam luz para mim ali no corpo, fazendo tipo uma espécie de tratamento ali junto com os que estavam fazendo no meu corpo físico. Essa foi a única coisa que eu tive de visão diferente, e eu acho que do espaço da sala, porque ela parecia maior do que ela era. Lembra que eu falei que eu fiquei num canto? Eu fiquei num canto lá com essa presença que ficou do meu lado o tempo todo, mas a impressão que eu tenho, assim, a sensação é de que era maior do que era, sabe? Mas assim, eu via igual a maca, os lugares, as coisas que estavam lá, tudo do mesmo jeito, mas a sensação de que o espaço era maior. O seu corpo foi levado para essa sala. Como é que você foi atrás? Você foi flutuando? Andando. Você tinha uma sensação de estar andando? Me parecia que eu estava andando. Eu estava atrás da pessoa e ele estava comigo aqui, vamos supor, ele está na minha frente, me carregando aqui, e eu estava aqui atrás dele, andando atrás dele, porque ele estava carregando meu corpo. Então, se meu corpo estava indo, eu tinha que ir junto, né? Na minha cabeça. Você se lembra se naquele momento você sentiu a mesma leveza que você sentia nos seus sonhos? Nesse momento, até eu entrar na sala, era tudo muito assim, diferente. Então eu não tive essa percepção. A percepção, depois que eu entrei na sala, que aquela presença estava do meu lado, aí eu senti, as sensações que eu tinha era de paz, de plenitude, de fazer parte de algo maior. A sensação que eu tinha de leveza, de não ter aquele peso do corpo, mas lá na sala. Até eu chegar na sala, nesse momento que eu falei pra você que eu fui andando, acompanhando meu corpo, eu não parei pra sentir nada. Quantas pessoas tinham, vamos dizer, que não fossem da nossa dimensão ali, que estavam emanando luz para você? Além do que estava aqui comigo, que ele era diferente desses que estavam lá. Esse que estava aqui, como eu te falei, que era muito alto e tudo, que eu não vi o rosto, e ele era muito grande, tinha uma túnica de tecido mais cru, mais tipo algodão. Agora os outros, eles eram diferentes. Eles estavam vestidos de umas roupas assim, brancas, assim, suaves, tecido suaves, parecia suave. E esses eu vi os rostos, né? Sim, fisionomias igual a nossas aqui, tudo. E em volta deles, assim, tinha tipo uma luz, assim. De que cor? A cor que eu vi era branco, assim, branco como se fossem as pontinhas, assim, douradas, assim. E aí, nas mãos deles, saiam luz. E eles impunham as mãos, assim. As duas mãos? As duas mãos. E que cor que era essa energia que saía das mãos? A lembrança que eu tenho é tudo da mesma cor. Eu não vi com outra cor. Que era esse branco com dourado. Tinha um aqui na minha cabeça, um que ficava aqui nessa região do tronco, e tinha um nos meus pés, também do mesmo jeito, impondo as mãos. Eram só 3. Porque e aí o restante era pessoas físicas. E esse ser que estava do seu lado,
Você não conseguiu ver o rosto? Lá, enquanto eu estava esperando, era a mesma roupa que eu estava vestida, lá no meu corpo físico, era a mesma altura, a mesma fisionomia, tudo igual. Aí eu lembro de olhar assim, né? Eu olhei assim, buscando o rosto, mas eu não vi nada. Era como se ele ultrapassasse até o teto, de tão alto que ele era. E aí, passaram essa luz para o seu corpo, esse ser estava do seu lado, você não ouviu nada vindo dele, ele não falou com você. Ele não falou como a gente está conversando aqui agora. Mas ele falava para mim assim, pode ficar tranquila, vamos ficar esperando aqui, vai ficar tudo bem. Ele falava assim para mim. A única questão que eu levantei para ele foi aquela hora que eu vi o movimento lá da mulher, que ia lá falar com a minha mãe, que eu achei que parecia que não estava indo como ele tinha me falado, né, que ia dar tudo bem. E o tudo bem quer dizer assim, no entendimento, né, que eu ia voltar ali a qualquer momento para o meu corpo e ia ficar igual estava antes, né, esse que era o tudo bem. Mas para mim, assim, vou te ser sincera, para mim, tanto fazia a sensação que eu tinha. Eu não tinha aquela afobação assim, eu tenho que voltar. Eu não tinha isso. Eu sentia assim, tudo bem. Você entendeu naquele momento que você estava numa realidade extrafísica? Você teve essa compreensão? Eu entendi que era alguma coisa fora daquele corpo físico. Eu entendia isso. E você tinha a compreensão naquele momento que você de fato não era aquele corpo, que você de fato era o que estava fora do corpo? Você tinha essa compreensão? A sensação que eu tive que o que eu era ali. Era o que eu estava ali, em pé do lado ali esperando. Aquilo era eu. E aquilo que estava lá era só um veículo, assim, alguma coisa para eu viver aqui. Então, esse ser ao seu lado, por telepatia, ele fez você entender que era para ficar ali aguardando. Enquanto isso, os outros seres estavam passando energia e os médicos estavam fazendo o que tinham que fazer. Você teve uma parada cardíaca. Eles fizeram uma reanimação ali? Lá, eu acredito que não era equipado, né? Porque eles não usaram aparelho. Eles fizeram procedimento de esses que a gente aprende, primeiros socorros, né? Que é de passagem cardíaca. Estamos nesse momento em que você está aguardando. Você imagina quanto tempo foi? É um tempo rápido, um tempo longo, perto do nosso tempo aqui? Você sentia o tempo lá diferente do que aqui? Se eu tentar limpar a minha mente, né? Eu falaria que lá eu estava sem noção de tempo. Porque hoje eu sei que para eu não ter tido sequelas, eu não posso ter passado de 5 minutos no plano físico. Acredito eu, né? Isso é o que dizem os médicos. Isso, dizem os médicos. Eu não sei quanto tempo durou. Eu sei que ali muita coisa aconteceu, mas eu não tinha sensação assim, de quantos minutos aquilo durou. E você não tinha pressa em voltar e nem queria muito voltar. Olha, eu vou ser sincera com você. Pra mim, o meu sentimento ali na hora era tanto faz. Assim, tanto faz no sentido assim, se eu tivesse que ir embora, seja morrer, tudo bem. Porque eu tava me sentindo viva. Eu não tava me sentindo morta. E se eu tivesse que ficar, era mais porque eu o tempo todo, eu não parei de escutar os gritos da minha mãe. O tempo todo escutando minha mãe gritando. Minha filha morreu, eu quero ver minha filha. E minha mãe tinha uma dor muito grande, porque ela perdeu uma filha antes de mim. Antes de eu nascer, 5 anos antes dela engravidar de mim, ela teve uma filha, né, que faleceu com 1 ano e 3 meses com leucemia, no Dia das Mães. Então ela tinha uma dor muito grande, ela tinha um medo absurdo de me perder. E minha mãe tinha um problema cardíaco, ela não podia ter mais filhos. Inclusive, ela não poderia ter me tido, ela não podia ter engravidado de mim. Uma professora minha, na época, quando eu fiz graduação de fisioterapia, falou que foi um milagre minha mãe não ter morrido no meu parto. Porque a condição que ela tinha cardíaca, ela descobriu o problema cardíaco na primeira gestação da minha irmã. E quando a minha irmã morreu, ela queria muito ter uma filha. Então, ela engravidou de mim, mas era muito risco. Aconteceu alguma coisa antes daquele ser falar para você voltar? Uma das pessoas que estavam perto de mim estava afastando. Igual eu falei, a comunicação, parece que você tem entendimento de tudo. Você compartilha o pensamento, o sentimento de todas as pessoas que estão em volta. Então, eu estou falando assim de uma maneira linear, mas é como se eu compartilhasse
do que estava acontecendo na cabeça das pessoas que estavam lá. Então, eu percebi que uma mulher que estava lá perto estava afastada, indo até a minha mãe, acredito eu, porque acho que o que eles poderiam fazer ali, eles já tinham feito, que era me ficar lá massageando, tentando fazer a ressuscitação e tudo, até aguardando a ambulância chegar e poder fazer alguma outra coisa, não sei. Mas na hora que eu vi essa mulher afastando, o entendimento que eu tive era de que ela estava indo dar uma notícia para minha mãe que não era tão legal. Foi nesse momento que eu falei, parece que não tá legal. Porque a sensação que eu tive é que ela ia dizer para minha mãe, né, olha, o que a gente pôde fazer por ela, a gente fez. E tal, alguma coisa nesse sentido. Só que nesse momento, antes dessa mulher falar com a minha mãe, e os seres que estavam lá iluminados ainda estavam trabalhando em mim. E o que estava fazendo a massagem também estava trabalhando em mim. Ele não tinha parado, mas já tinha, assim, tinha mais pessoas revezando, mas ele continuou. E acho que nesse momento que essa mulher ia falar com a minha mãe, alguma coisa nesse sentido, o que a gente podia fazer, a gente tá fazendo e tal, não sei o quê, ou ela não tá reagindo, alguma coisa nesse sentido. Então, nesse momento que ele falou para mim, olha, agora é hora de voltar. A volta pro corpo, eu lembro até hoje, é como se me puxasse, como se fosse um puxado, assim, que eu fui, quando eu dei por mim, eu já estava no corpo. Puxado para cima, pelas costas, para frente? Por exemplo, se eu estava aqui no canto da sala, eu fui puxada por corpo. Quando você voltou, você estranhou ter voltado? Você falou, onde que estou de volta? Ou tudo permaneceu normal? Sabe quando você dorme, você sonha, você acorda, às vezes você tenta lembrar do que você sonhou, não foi isso que aconteceu. Quando eu voltei, exatamente no momento que eu voltei, eu já tinha continuidade, era continuidade daquilo, eu estava aguardando, então agora eu voltei, agora eu estou no corpo. Ou seja, é como se sempre tivesse sido a mesma realidade. Daqui você foi para lá, de lá você veio para cá, mas você continuou sempre a dona da sua consciência, sabendo o que você estava fazendo, com lembrança de todos os detalhes. Isso, tudo. E depois da EQM, até os dias de hoje, o que você acha relevante contar pra gente, por favor? Assim, depois da EQM, eu me preenchi, né, daquela certeza de que existia algo além do corpo físico. Porque antes, como eu tinha falado antes, quando bebê, quando criança, que eu tinha a sensação de perceber que existia, né, alguma coisa, mas eu não conseguia enxergar com o olho físico. Eu sabia que tinha alguma coisa, mas não tinha certeza. Mas do dia da EQM pra frente, eu fui preenchida disso, né, da certeza. Tá bom, legal. Existe aí a vida física, a gente tem que tocar, mas a certeza é que existe algo além disso, e pronto. Aí, o que acontece? O meu medo já não é mais de morrer, por causa que eu tenho certeza da continuação. O meu medo é morrer e não ter cumprido a minha missão. De não ter cumprido o meu papel que eu vim cumprir aqui. Então, por exemplo, essa mensagem aqui eu recebi em julho. Foi 7 de julho desse ano. Então, a mensagem, ela fala o seguinte: não temos mais tempo a perder. Empenhe sua energia e toda a orientação que está recebendo do alto para relembrar a que veio. Estaremos aqui para ajudá-la. Receba tudo com humildade, mas saiba se apropriar das bênçãos que lhe foram confiadas. Você que se colocou pronta a vir e ajudar a resgatar aqueles que ainda estão adormecidos. É tempo de despertar. É preciso coragem e muita fé no alto. São caminhos duros, difíceis, mas este é o nosso dever. Faça o que tem que ser feito, incansavelmente, até que tudo se cumpra. Vamos ajudá-la, confie. Nos foi autorizado acompanhá-la, então lembre-se disso todas as vezes que se entregar aos apegos. Pois nosso tempo, no caso o tempo deles, também são pérolas ofertadas por Deus. Fique com a força e luz
de nosso Pai e entregue-se a esse processo com todas as suas forças. Essa mensagem me bateu muito forte, no sentido assim, sempre que eu tocava nessas conversas que a gente teve aqui hoje, eu muitas vezes fui ignorada ou ridicularizada. Então a gente vai pegando, né, uma sensação assim, poxa vida, então deixa isso quieto, né? Vamos guardar ali na gavetinha. Mas só que toda a energia e mensagens que eles têm trazido aqui, não é tempo mais de adiar isso. É como se, tipo assim, a gente fica deixando para amanhã, né? Ah, não, deixa eu resolver essa questão aqui, né, das minhas contas, da minha vida aqui, financeira, das minhas coisas, depois eu resolvo isso, essa questão, né, do plano espiritual. Só que tem me batido isso muito forte. Olha, já não dá mais para adiar. E foi falado para você, de alguma forma, que transformação é essa que haverá? Eu acho que falta ainda o preparo da minha mente para receber essa informação. Mas o que eles conseguem me passar é só isso. Existe uma mudança de vibração na Terra, que, tipo assim, que vai acontecer alguma coisa que seja visível a todos, e que aqueles que não estiverem preparados para esse momento vão, infelizmente, passar por um grande sofrimento. De que forma você sintetizaria onde a gente deve prestar mais atenção na nossa conduta, no nosso dia a dia, no que fazer, no que sentir, para a gente lidar melhor com essas dificuldades, esses desafios, levando em conta que você passou por experiências que nós não passamos? Carlos, se eu pudesse resumir tudo, acho que incluindo tudo que eu consegui revelar aqui com vocês, né, de forma resumida, é que a gente espera a mudança muito vindo de fora, né? A gente espera que algo venha e resolva todos os problemas do mundo. Só que a percepção é que o movimento agora é de dentro para fora. Procure dentro de você. Sinta mais do que veja, né, procura fora. Olha para dentro. Acho que as respostas que a Maria está perguntando vai encontrar aí, no coração, aquilo que a gente vibra, né? E se conectar com si mesmo. Acho que é isso. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?